Olá, eu sou Janaína Spolidório, professora, criadora de conteúdos didáticos e este é o Origem, podcast que fala sobre a raiz da educação no Brasil e no mundo. Espero que goste do conteúdo que criamos especialmente para você. E vem comigo! Origem. Brown. Pons. Tiger. Proelpsis. Origin. Yen. Origem, com Janaína Spolidório. Olá, caro ouvinte, bem-vindo a mais um Origem, o podcast que trata de educação e literatura em um mesmo episódio. Estou aqui com minha cara colega, Ana Carol Cardenas, que está me ajudando com mais um podcast literário, desta vez sobre Vidas Secas. Oi, gente, tudo bem? Tenho certeza que vocês vão amar. Bom, para quem não se lembra, porque é uma coisa que todo mundo já viu alguma vez na vida, se não leu, ficou sabendo sobre, porque quando a gente estuda o modernismo, ele aparece. É o Graciliano Ramos, que escreveu Vidas Secas, e ele nasceu em Alagoas. Então, nós temos aqui um escritor do Nordeste que se mudou para o Rio de Janeiro, onde ele trabalhou como jornalista durante alguns anos. Daí, ele trabalhou como prefeito de uma cidadezinha interiorana e foi convencido por Augusto Schmidt a publicar o primeiro livro, Caetés, com o qual ele ganhou o Prêmio Brasil de Literatura. Não é à toa que ele escreveu Vidas Secas como ele escreveu. Ele tinha propriedade no que ele estava falando. A gente falou que ele veio desse movimento modernista, né, desse segundo movimento modernista. E o Graciliano, ele denunciou fortemente aquilo que acontecia com o povo brasileiro. A principal situação de miséria do sertão nordestino, ele deu ênfase a isso. E ele faleceu em 52, com um câncer no pulmão, com 60 anos. Uma coisa muito interessante de Vidas Secas, e que agora a gente vai linkar um pouquinho com o pedagógico de vocês, é que, embora ele seja um romance, ele foi publicado em partes. Então, aconteceu assim. Graciliano Ramos, ele ficou um tempinho preso, ele ficou um tempinho na prisão. E quando ele saiu, ele foi contratado para escrever um conto para um jornal, um folhetim. E o conto chamava Baleia. Quem leu Vidas Secas, a primeira coisa que lembra é do nome Baleia. Todo mundo que lê Vidas Secas lembra da baleia porque era o cachorrinho que eles tinham. E a baleia é interessante porque ele descreve o jeito que ela morre, é uma coisa assim, eu acho assim, super difícil de esquecer, né? Então, o jeito que ele escreve, o modo como ela morre ali de fome, de sede, no meio do sertão, é uma coisa assim, impactante. E daí todo mundo fica com dó dela, porque todo mundo criou laços afetivos com ela durante a história. Esse conto Baleia fez tanto sucesso que daí ele foi contratado para fazer de outros personagens que no final virou uma família. E essa família é essa família de retirantes do Nordeste que faz parte dos personagens de Vidas Secas, porque depois foi publicado, né, completo, como se fosse um romance. Então, ele fez em partes. Então, olha que interessante o tipo da produção de texto, né, Carol? O que é mais impressionante, a gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente, é que primeiro que a escrita era sensacional e muito emocional. Eu adoro ler e imaginar a cena. Ela é muito descritiva em tudo, nos personagens. E a leitura do livro, ela independe da ordem. Isso que eu achei incrível. São 13 capítulos. E não importa a ordem com que você vai ler esses capítulos, a história se encaixa. E isso é muito, muito legal. Pra época, é algo impressionante, né, Jana? Na época, Graciliano Ramos se superou nesse romance em especial. Eu já li outros dele, mas eu acho que o Vidas Secas, ele é o mais legal, né, dos que eu li. Porque esse impacto que ele dá emocional na obra é muito forte. Ele traz à tona, assim, sentimentos durante toda a leitura. Ele consegue descrever com detalhes o local, a situação dos personagens e uma série de detalhes que você não percebe à primeira vista, mas depois que você lê uma segunda, terceira vez, eles se tornam muito evidentes. O mais impressionante, eu acho ainda que é o fato dele ter sido feito em partes e depois remendado. Porque você vê ali que é que nem Star Wars, né? O cara pensou primeiro no final para depois contar para nós o começo. Então, a baleia surge ali no meio, né? Um bichinho de estimação que conquistou o público e depois que vieram os humanos, né? Uma coisa, assim, impressionante para a época.
o que todos dizem é que ela era quase uma pessoa, né? Ela pensava, ela sentia, ela fazia parte da família. E durante todos os capítulos, quando tem o capítulo do Fabiano, o capítulo das crianças, eles citam a baleia como alguém da família. Toda a lembrança que se tem é da família. Quando o Fabiano pensa, quando ele tá sonhando com que eles vão engordar, que eles teriam outra vida, ele não pensa só nele, na Sinhá e nos meninos. Ele sempre inclui a baleia. Ela era alguém que fazia parte. Ela era um filho. Ela era mais um filho. Tudo isso que ele coloca ali, partindo do personagem, é uma coisa que eu acho interessante, porque cada pessoa faz produção de texto de um jeito diferente. Né? E assim, nessa primeira parte que a gente está falando de Graciliano Ramos e da parte produtiva, artística dele, eu acho interessante falar um pouquinho sobre o processo de produção de texto. Eu, por exemplo, para produzir um texto, eu preciso imaginar a história como se fosse um filme mesmo. Para eu escrever um livro, eu preciso, para vocês terem ideia, de um caderno de rascunho em branco, 100 linhas, e para cada capítulo eu faço um desenho diferente. Então ali eu consigo fazer o encadeamento de ideias. E é interessante que na escola a gente aprende como se fosse um processo fechado, e não é. É uma coisa assim que eu acho que tem que vir de dentro. Como que você produz, Carol? Eu tenho toda uma técnica para escrever, Jana. Primeiro que eu adoro quando eu leio um escritor que fala, eu acordei com o texto e eu botei ele no papel. Eu acho isso realmente um dom, é sensacional. Isso daí eu acho interessante porque tem um autor, eu acho que ele é inglês. Ele fez a história de Shangri-La. Sei. Shangri-La, aquela terra, para quem não conhece, é aquela terra que ninguém envelhece, no meio da Ásia. Para quem não sabe, essa terra foi inventada por um autor, eu acho que era inglês. E o poema chama Kubla Khan. Ele acordou, sentou na escrivaninha e escreveu o poema. Que ele falou que ele imaginou, acordou e tinha que fazer. Então é bem interessante esse processo criativo mesmo. Eu preciso sentar, imaginar a história e eu rascunho ela de várias formas. Primeiro eu escrevo tudo que me vem à mente, personagem, pessoas, intenção do que eu quero falar. Primeiro é um rascunho muito... Só eu entendo o que está escrito lá. E a partir disso eu consigo tirar o meu texto. E aí sim eu tenho que entender com quem eu tô falando, o que eu quero passar com isso. Normalmente eu peço para alguém ler. Então meu processo de produção de texto, ele é lento, para falar a verdade, Jana. Ele não sai assim fácil não, viu? Gostaria que fosse, mas não é. Produção de texto, cada um tem a sua. Lógico que na escola a gente acaba seguindo meio que a cartilha da coisa, né? Então, o que vem ali no livro você ensina. E coloca ali uma pitadinha de como você faz para ver se a criança, às vezes ela tem alguma outra estratégia, né? E a sua fica mais fácil para ela. Então, no caso da Carol, ela faz tipo um roteiro. E no meu caso, eu faço um roteiro visual, porque eu trabalho muito com visual, né? Nem todo mundo é graciliano. Nem todo mundo é graciliano. A gente precisa ter... Bota pra fora o que tá vendo, exatamente como está vendo. E daí, outro ponto interessante como vocês já devem ter percebido, que a gente já falou bastante dele, são os personagens. Então, cada personagenzinho que ele coloca ali, mesmo porque eles eram capítulos separados e ele juntou tudo, cada um deles traz, assim, uma carga diferente, emotiva para a pessoa. Então, você começa a se sentir como aquele personagem, que nem o caso da baleia que a Carol falou, é quase um membro da família, né? E a gente tem, assim, a Vitória, que é a mulher do Fabiano, que é o retirante principal, né, aí no caso, o chefe da família, digamos assim. Ela tem 2 filhos, super batalhadora, e ela é inconformada com a miséria que eles vivem. Ela é muito esperta, né, Carol? Ela, assim, dá conta de várias coisas. Eu sou meio contra filmes que saem de livros. Pode me xingar, tá bom, gente? Pode me xingar. Eu não gosto muito, mas eu lembro de assistir. Existe um filme, eu acho que ele foi feito em 1964, algo assim, sobre o livro Vidas Secas. Ele é mudo. E nesse filme, o que me chamou muita atenção, eu me lembro de ver, é a forma com que a atriz representava, assim, a Vitória. Porque era exatamente como eu imaginava. Uma mulher franzina e com aquela latona na cabeça, um baú na cabeça, com uma criança encaixada na anca aqui, andando e cansada e inconformada, mas ela não para. Durante o comecinho do livro, a gente lê e aí retrata que eles estão caminhando e assim, todo mundo para, ela não.
Ela tá sempre andando, ela tá sempre à frente, ela olha pra trás, várias vezes no livro isso acontece, ela olha pra trás e Fabiano parou pra segurar o filho maior, ou pra esperar a baleia. Ela não, ela tá sempre andando com a criança menor enfiada no colo, e a lata na cabeça, a caixa na cabeça, e ela não para de andar. Ela é muito símbolo dessa mulher que toma conta de tudo, inconformada com as coisas. E outra coisa que eu amo na Sinhá Vitória é que, ao mesmo tempo é triste, é que o maior sonho dela era ter uma cama. E esse fato sobre ela me chocava. A Sinhá, do jeito que a Carol tava falando agora, eu tava imaginando, eu acho que a Sinhá Vitória, ela representa até um pouco a educação que a gente tem no Brasil, essa secura. Porque lembra que eu falei que a gente ia falar de vidas secas, mas vidas secas relacionado ao Brasil, porque a gente tem uma seca de tudo. Então, na educação, a gente sempre tenta seguir em frente, olhando pra frente, batalhando, e tem pessoas que elas ficam, assim, elas querem, parece que quer que a gente fique pra trás. Né, uma coisa assim, é uma seca de intenções na educação, né? Então, eu acho que enquanto a Carol falava, eu pensava nisso. A Sinhá, ela também é interessante porque ela consegue perceber quando o marido vai ser trapaceado. Então, você vê que ela tem aí uma esperteza prática, que é uma coisa que o marido dela não tinha, né, coitado? Nenhuma. Ele era quase um menino. Ela quase caminhava com 3 meninos. Ele era aquele nascido para cuidar da terra, vamos dizer assim, né? Que para ele a função dele no planeta era essa. Ele era um vaqueiro, não tinha instrução, não tinha capacidade de se comunicar. Acho que ele era mais bicho que a baleia, né? Muito. No livro fala que ele se comunicava através de grunhidos e de onomatopeias. E é verdade, quando passa a conversa deles, era tudo só assim, ele só se comunicava assim. E quando tem em alguma parte do livro, ele também tenta se comunicar, ele vai até a cidade, ele tenta se comunicar com um guarda que vai falar com ele, porque ele lembra das palavras do Boladeira. E aí ele começa a falar todas as palavras que ele lembra, que ele falava difíceis, e não tem nada com nada. Ele realmente não sabia se comunicar, ele pensava muito, era um cara mais matuto, mas não sabia se comunicar. E é engraçado porque, assim, ele personifica o homem bronco mesmo. É uma coisa, assim, impressionante, porque ele sente orgulho de ser daquele jeito. E, tipo, eu sou o macho da casa. Algo, assim, bem nesse sentido, bem uma coisa, assim, brucutu. E ele sente orgulho porque ele sobrevive ali no Nordeste com aquelas condições. E ele até reconhece que ele parece um animal, isso que é pior. Tem orgulho mesmo disso. E ele acha que eles chegaram até ali por ele ser assim, por ele ter essa força. Essa era a força dele. Ele fica repetindo pra ele mesmo, homem. Fabiano, homem. Seja homem. E esse era o homem pra ele, né? O símbolo de ser homem pra ele é isso. O símbolo de homem era parecer um bicho, viver nas adversidades ali, né, do Nordeste. Sempre procurando emprego, né, porque ele vivia em uma região que não tinha quase nada. Bebia muito e ainda perdia dinheiro no jogo. O pouco que ele ganhava, ele ainda conseguia não sustentar a família e sim perder no jogo. Então, ser assim, preso. era pra ele. E ser preso. Tudo num capítulo só. Agora, os filhos, eles são interessantes, porque, na verdade, os filhos não têm identidade. É o filho mais novo e o filho mais velho, simples assim. Simplesmente não são pessoas, eles estão ali só... Até a baleia tem nome e os coitadinhos não têm. E é engraçado que a impressão que a gente tem, e eu acho que é bem isso, é que eles não tinham noção. Pra eles, o mundo era aquilo ali. O mais novo, o pai dele era o Deus pra ele. Ele era apaixonado pelo pai, no sentido de quero ser forte como ele, quero fazer o que ele faz. Não é apaixonado no sentido de amor, porque eles eram todos muito frios, né? As crianças não chegavam perto pra perguntar qualquer coisa, tomavam cascudo. E o mais velho, ele tem até uma parte que ele fala que ele escuta uma palavra diferente dos grunhidos que ele está acostumado a ouvir, de uma sinhá que conversa com a mãe dele, e ele fica inconformado, ele quer saber, que é a palavra inferno. Ele fala uma palavra tão bonita, não pode ser uma coisa ruim, então o que é? E quando ele vai questionar, a mãe dá um croque nele, do tipo, é uma coisa horrível, sai daqui. Eles viviam, eram 2 crianças que só existiam. Eles não tinham uma identidade, eles não tinham um nome, eles não tinham uma vida, eles não tinham uma rotina, eles não tinham, eles existiam só. Isso é muito pesado, né? Se a gente pensar dessa forma, porque se a gente pensar assim, isso é real.
Isso não é algo que aconteceu lá. Não é uma história de livro. É uma história de verdade do nosso Brasil seco e triste, muitas vezes, né? E é engraçado porque essas crianças, elas são praticamente sombras dos adultos. Então você vê ali que provavelmente, né, o mais novo, ele está afadado a ser um vaqueiro rústico, que bebe, perde dinheiro e vai para a prisão. E o mais velho está afadado a ficar naquela vida sofrida, sempre querendo ter mais e tentando falar palavras bonitas. Então, assim, parece que eles são uma sombra do que eles poderiam ser. Na verdade, eles vivem à sombra dos adultos ali, né? O exemplo que eles têm é aquele. Então, é difícil você ter ambição para uma coisa maior se você não tem outros parâmetros. E eles são, na verdade, uma quantidade ali da família, como às vezes a gente considera em uma sala de aula a quantidade de alunos. Então, eu tenho 30 alunos. 30 alunos não são seus alunos têm nome, né? Então, você tem 30 alunos, mas cada um deles tem uma personalidade. E ali no livro, 2 não tinham personalidade. Bom, e daí a gente tem o patrão, porque assim, eles são retirantes, então eles passam... Na verdade, eles são nômades, né? Vamos dizer assim, de certa forma, porque eles vão onde tem emprego, eles não têm uma casa fixa, eles não têm, assim, uma moradia. E daí eles encontram lá essa propriedade que está, na verdade, praticamente abandonada, né? E começam a cuidar, e daí vem o patrão. E esse patrão é, logicamente, desonesto, né? Ele explora os empregados e ele vê ali que Fabiano pode trabalhar por quase nada naquela terra. E é engraçado porque, assim, tem um descaso social total que a gente vê não apenas no caso de desigualdade social, mas a gente conseguiu trazer isso para dentro da escola também. Lógico que não em todos os casos, porque a gente sabe que as pessoas são diferentes e tem pessoas que não são assim, mas todo mundo passou por essa situação alguma vez, e daí a Carol vai entrar com a situação que ela teve a ideia brilhante, né, de fazer esse link que vocês vão adorar. Em um certo trecho do livro, eles todos, né, assim, tanto a Sinhá, quanto o Fabiano, quanto as crianças, eles idolatram Tomás de Boladeira. Era um homem, ele aparece no texto também, um senhor muito lido, muito estudado, e eles achavam engraçado a forma com que ele falava. Ele era muito culto, porque ele lia muito, e eles achavam inútil aquilo que ele fazia, apesar de desejarem ter a vida que ele tinha. Assim, queria ter uma cama como a dele. Fabiano fala algumas vezes sobre falar como ele, com as palavras que ele usava. E em algum momento do texto, do capítulo do Fabiano, eles fazem essa comparação com o atual patrão do Fabiano. E Fabiano fala que o patrão aparecia na fazenda só para dizer que tudo estava ruim, para criticar o que estava sendo feito. Lá ele retrata que o Fabiano ouvia a reclamação com o chapeuzinho embaixo do braço, cabeça baixa, pedia desculpa e dizia que ia consertar aquilo que o patrão estava criticando, mas que no fundo, na cabeça dele, ele estava pensando: eu não vou mudar nada do que eu estou fazendo, porque tá tudo certo, as coisas estão caminhando, os bichos estão crescendo, tá todo mundo bem, eu não vou mudar nada. E a verdade é que ele só vem aqui porque ele precisa mostrar que ele manda. Isso é muito comum, infelizmente, dentro da escola. Ou é o dono da escola, que só aparece de vez em quando, e quando aparece é aquele alvoroço. Sabe o Diabo Veste Prada? Não sei se vocês já assistiram esse filme. Ela chega e todo mundo: meu Deus, tira o sapato, tira o chinelo, põe o salto, arruma o batom. É isso. Vai vir o dono da escola hoje. Ninguém se mexe, todo mundo não pode sentar na sua cadeira, você tem que ficar em pé em frente à lousa. Vamos olhar isso, tá todo mundo de uniforme, tá com a unha feita, tá maquiado, tá... É isso. O dono da escola chega e ele chega pra criticar o que tá ali. Normalmente, eu já vi vários casos. Já vi o dono da escola que vai na sala de aula, professor, e já vi o dono de escola que vai e carca o diretor. E aí ele vai embora e o diretor vai chamar quem tá abaixo dele, coordenação e afins, e vai carcar. E essa carcada vai chegar no professor. E a carcada do professor chega onde, Jana? Me fala onde é que essa carcada chega. Bom, a carcada chega no pobre do aluno, porque assim, sempre estoura pro lado mais fraco, né? É engraçado porque enquanto a Carol estava falando, eu estava lembrando. Tem alguns pontos na minha vida que me fizeram mudar de rumo. E um deles foi exatamente um caso desse com uma diretora. Foi a última diretora que eu tive. Lógico que seria antiético dizer qual é a escola, né? Mas nós estávamos na sala dos professores e não foi nenhuma carcada que ela deu, mas assim, um desprezo. E daí vieram perguntar o que poderia colocar num evento que ia ter na escola. Daí ela virou e falou assim, com todos os professores na sala, gente. Virou e falou bem assim:
com essas palavras. Ah, se for um evento para professor, dá na entrada um vale coxinha e oferece uma palestra de autoajuda que eles vão adorar. E as professoras começaram a dar risada, gente. Eu fiquei tão transtornada. Foi o meu último dia que eu pensei em ficar em uma escola. Foi o último ano da minha vida que eu dei aula, 2012. Porque eu jamais imaginei, já tinha passado por outras, mas eu jamais imaginei que eu ia ouvir uma pessoa que cuida de uma escola, que tem uma escola daquele tamanho, dizendo que professor gosta de vale coxinha e palestra de autoajuda. Então, assim, você vê que o modo como essa pessoa vê o professor não é uma valorização. E assim, é um funcionário dela, tinha que ter sido valorizado ali, né? Então, essa hierarquia é uma coisa doida, porque não são todas as pessoas, como eu falei, mas acontece das pessoas usarem essa hierarquia para pisar nos outros mesmo, né? Então, um dá bronca no outro, que dá bronca no outro, que dá bronca no outro. É bem aquela história do Poço lá do Netflix, que todo mundo ficou comentando um tempo atrás, né? Se vocês não assistiram, é meio sem pé nem cabeça algumas partes, mas assim, a hierarquia ali de andares que fica um embaixo do outro e depois em cima do outro, e eles mudam de lugar, é exatamente o que acontece. É aquela secura de sentimentos humanos, de empatia, de poder ajudar o seu colega. Gente, ajudar não é compartilhar coisa. Ajudar é quando você ensina a pessoa a ser melhor. Não é você comprou um livro e você dá para ela. É você ensinar como aquela pessoa vai fazer tal coisa. Isso é ajudar. Quando você dá alguma coisa do nada para a pessoa, você está atrapalhando, porque a pessoa não teve esforço para chegar naquilo. Às vezes você acha que tá ajudando, né? Eu comprei, compartilhei com meu amiguinho. Olha, eu comprei, vou compartilhar aqui com você. Não é uma ajuda. A gente ajuda o colega de trabalho, a gente ajuda o professor quando a gente, junto com ele, entende o que a sala dele precisa, o que a nossa escola precisa, e juntos nós vamos trabalhar para que isso seja melhor. Dentro da minha sala, professor, como é que eu posso te ajudar? Eu comprei um material assim, eu li um livro assim que me ajudou muito a tomar decisões dentro da sala, ou seguir com essa linguagem. Indique. A melhor forma que a gente tem para ajudar, quando a gente adquire algo, seja conhecimento, seja livro, seja material, a gente indica, a gente mostra que aquilo faz sentido. E como a gente mostra fazendo isso? Como a gente mostra? A gente faz isso. A gente é em sala de aula diferente, a gente age diferente. O que a gente faz, o que a gente fala, é o que vai fazer com que o outro melhore, com que outro copie. Tá dando certo pra ele, eu vou tentar também. Nunca facilitar esse caminho, nunca... lê esse aqui, eu comprei, eu vou imprimir pra você também. Sabe, Jana, aquele material que a gente compra da Jana? Então, eu achei aqui, eu vou fazer mais uma cópia e mandar pra você, amigo. Não tá certo. Não, isso tem outro nome, isso não é ajuda, isso tem outro nome. Mas isso fica pra um outro podcast, né, Jana? Eu queria falar uma coisa que acho que a gente não pode terminar esse Origem 1 sem falar de preconceito. Porque a gente tá falando de Nordeste e a gente sabe do preconceito absurdo que é. A minha mãe, os meus pais são nordestinos. Então, eles têm sotaque. Várias palavras que a gente fala, eita, e várias coisas, e pega, e bexiga, eita bexiga. São várias coisas que eu escuto. Eu trabalho com pernambucanos. A gente sabe que existe preconceito nisso. E eu queria falar um pouquinho disso, Jana. Como professor, que, por exemplo, que é nordestino, que tem sotaque ou algum tipo de sotaque. Você acha que isso ainda é visto na escola? Esse preconceito com o professor, ou às vezes com a criança. Uma criança que vem de Alagoas, por exemplo, estudar em São Paulo. Como a gente lida com isso? Ele existe esse preconceito, tanto da escola, quanto dos alunos, quanto do professor, enfim. Ele existe, e se ele existe, a gente consegue uma forma de melhorar isso, de parar com isso? Eu não sei nem como colocar. O preconceito, ele é muito forte, não só no Brasil, né, em outros países também, e tem ficado muito evidente isso nesse período, porque a gente vê alguns países que estão praticamente querendo que a pessoa morra quando ela não é de lá. E imagine, assim, o Brasil, né, com tantos sotaques que nós temos. Eu mesma tenho sotaque, porque eu tô na Grande São Paulo, tem muito então a gente sotaque, puxa muito. O R, né? Muito, é que a gente não percebe. Tem até pessoas que tentam imitar, né, o sotaque do outro quando tá falando. Eu acho até engraçado, né? Mas não nesse caso de preconceito, porque assim, eu acho que é como se você quisesse falar igual.
Eu, por exemplo, eu não consigo fazer sotaque carioca. Não consigo. Também não consigo. Então, mas eu acho bonito, sabe, a sonoridade, né? Mas eu não consigo. Então, quando eu tento fazer, não é porque eu tô com preconceito, é que eu quero imitar o som, mas eu não consigo. Já na escola, o que acontece é que quando é diferente, as crianças elas tendem a prestar mais atenção. E é uma coisa que chama muito a atenção. Nesse caso, o trabalho do professor é exatamente mostrar que é diferente porque ele nasceu numa cultura diferente, num local diferente. E embora seja diferente a fala dele, ele tem muito a acrescentar também. Ele tem um vocabulário novo que a gente não conhece. Ele vai chamar algumas coisas de nomes diferentes. Então é como se fosse uma exploração de outra região, ali na sua frente ao vivo. É muito enriquecedor. Trabalhar a variação linguística, então é isso, né? São atividades nesse sentido. Sim, então, quando você trabalha a variação linguística, você trabalha esse respeito ao outro. Pode parecer engraçado a princípio, isso é natural, porque nós somos humanos e tudo que é diferente. Se aparecer aqui na sua frente um chinês com o olhinho puxado, falando em chinês, cantando em chinês, você imagina o que você vai pensar. Então, é uma coisa assim louca esse negócio de sons, né? Porque os sons, eles mexem com a gente, com a compreensão, com a audição, com a sua cultura atual. Então, essa variação linguística, ela tem que ser explorada para evitar exatamente o preconceito. E é muito enriquecedor quando a gente tem uma criança ou um professor que tenha esse sotaque, né? Para a gente poder fazer essa diferenciação. Eu acho maravilhoso, eu acho rico demais. E daí a gente entra na parte 2. Será que a educação é para todos? Hein, Carol? Origem, com Janaína Espolidório. Ai, que assunto, né? A gente tava falando um pouquinho disso antes de entrar nessa parte e a gente vê o sonho deles, da família, era ir pra cidade grande. E a ideia, eles falavam que eles queriam que as crianças tivessem uma educação de respeito. Isso é muito comum, sério, e a gente tem escutado bastante falar sobre isso, sobre esse acesso à educação, que a gente sabe, sim, que ainda há lugares em que ela não chegou e que as pessoas não têm acesso a isso, mas que nós, como escola, temos um papel importante, mas essa responsabilidade, ela não é toda da escola. E acho que isso é algo pra gente conversar. É um privilégio nós termos crianças na escola. Você ter um filho na escola, você ter uma sala com 30 alunos. A maioria das crianças não sabem o privilégio que é poder frequentar uma escola. E nem os professores. Talvez tenham se esquecido do privilégio que é ocupar o lugar que eles ocupam. Apesar de todos os pesares, porque nós temos muitos pesares hoje na educação, e para o professor, é um privilégio, né, Jana? Sem dúvida, a educação ela é um privilégio e parece que nós esquecemos durante a vida e durante a história o quanto é um privilégio a pessoa estar numa escola. Não é uma coisa assim fácil, foi uma conquista que nós tivemos historicamente. Os saberes que são ensinados na escola não são naturais, ou seja, essa criança ela não vai adquirir esses saberes se ela não for para a escola. Mesmo as nossas escolas sendo tão mal faladas e mal incentivadas, ainda é o local onde essa criança vai ter a oportunidade de poder ter um futuro melhor, né? Mais oportunidades de profissão, mais oportunidades de conhecer a si mesma, como que ela desempenha tal papel, quais estratégias que ela usa para estudar e quais disciplinas que despertam o interesse dessa criança. Então, a escola tem que ser esse lugar muito mais respeitado, mais levado a sério. E a gente precisa ver a importância que essa escola vai ter na educação dessa criança. Como sociedade em geral, nós temos a mania de fazer o contrário. Como várias crianças num lugar, elas dão trabalho mesmo, isso é fato. Se você não tiver uma postura, não tiver uma didática para poder lidar com a sala de aula, fica difícil dar a aula. Então, a gente já tem um problema aí que vem da formação do professor e que, com o tempo, vai criando um desgaste. O professor para de ver aquele ambiente como algo tão privilegiado quanto ele via no começo da sua profissão. Então, o que a gente tem é um desgaste. E não só o professor, a gente tem contracorrente das mídias, a gente tem o contracorrente das famílias que, às vezes, elas não estimulam a criança como deveriam, não seguem o que o professor pede, não
respeitam a escola como uma instituição séria, que é como deve ser respeitada. Então, esse privilégio, eu acho que nós temos que retomar nossa consciência em relação a ele. Só estimulando esse privilégio, essa consciência do privilégio de estar na escola, é que nós vamos incentivar a melhora da desigualdade social no Brasil. E não adianta, assim, pensar diferente. É a educação que muda, que transforma. Realmente, se você der de qualquer forma, de jeito fácil, as pessoas não valorizam. Aproveitando isso, a imagem de escola, de educação melhor que a família tinha era o Tomás de Boladeira. Fala dele várias vezes, ele era só uma memória pro Fabiano, pra Sinhá e pros meninos, mas era o objetivo de vida deles. A educação que ele tinha era o que eles queriam pros filhos deles. A casa, a cama, a vida que ele tinha era o que eles queriam pra eles. E aí eu te pergunto, Jana, você acha que a postura do professor em relação à escola, a sala de aula, a educação, o dia a dia na escola, ela afeta as crianças? Com certeza, a postura do professor afeta, tanto que eu não sei se em pedagogia é feito isso, mas quando eu estudei era um magistério e a professora falava muito da postura pedagógica. Então, não ir com roupas muito curtas, que evidenciem seu corpo, não utilizar certos palavreados em sala de aula, tudo isso porque o aluno está vendo ali um exemplo. E esse exemplo ele vai ser seguido inconscientemente pelo aluno. Mesmo que ele não queira seguir o exemplo, ele vai seguir. Não adianta o professor falar uma coisa e fazer outra. E isso é tão antigo, essa verdade, né, esse fato, que a gente tem em literatura de informação, que são os primeiros escritos do Brasil, um texto chamado Sermão da Sexagésima. Nele foi escrito, né, o escritor colocou, na verdade, o padre ali, né, porque era uma educação jesuítica, a literatura de informação é dessa época. O padre ele deveria dar o sermão dele, mas não era o sermão que importava, e sim o exemplo. Então não adiantava ele dar o sermão sem dar o exemplo para os fiéis, porque o que os fiéis iriam seguir era o exemplo dele. O mesmo acontece em sala de aula. O professor vai ser aquele modelo que a criança vai seguir. Então ele vai ali dar qual é o visual, quais são as ações que a criança deve ser estimulada a fazer. E isso é engraçado porque quando você não estimula isso, a criança fica perdida, porque você fala uma coisa e faz outra. Então esse exemplo é onde ela precisa chegar. Quando você vai ler um texto para uma criança, você precisa ler do jeito que você quer que essa criança alcance a leitura dela. Não adianta o professor querer que uma criança leia se ele mesmo não lê de modo correto, por exemplo. Então, essa leitura é muito importante ser feita em forma de exemplo. Se você não der o exemplo, a criança não vai compreender o que você quer dela. Então, esse exemplo é sempre bem avaliado, o resultado em relação às classes. Eu acredito. E aí, qual a melhor forma do professor ele mostrar esse privilégio para as crianças, ele abordar e ele fomentar isso na sala de aula? De que vocês estão aqui e isso é um privilégio. Não são todas as pessoas, não são todas as crianças que têm acesso a isso. Como fomentar isso em sala de aula, Jana? Como trabalhar isso em sala de aula? Eu dou o meu melhor e o aluno vai ser espelho disso, como você acabou de dizer. Mas você acha que existem outras formas da gente abordar isso com as crianças? Sim, a gente pode trabalhar com cases, não é uma coisa comum na escola trabalhar com cases, eu acho que é uma coisa que faz falta. E para quem não conhece, o trabalho com case faz parte de uma metodologia ativa, porque você analisa pessoas. Então, no caso do case de educação, você pega uma pessoa que talvez seja próxima dos alunos e você analisa toda a situação de vida dela. O que impactou essa pessoa não ter a educação? Ou o que impactou ela ter estudado? Quanto ela estudou para chegar ali? Você também pode trabalhar isso em forma de grupos. Então, você pode fazer grupos e para cada grupo atribui uma tarefa. E daí, durante o processo, você faz algumas intervenções que levem a perceber que quanto mais você se empenha, melhor vai ser o seu resultado. Você pode, inclusive, pedir coisas diferentes de um mesmo tema para cada grupo. Então, um grupo vai fazer o mais fácil, outro grupo mais difícil, outro grupo médio. E daí, cada grupo vai apresentar, logicamente, um resultado diferente. Então, ali você vai ver quanto tempo foi demandado, qual foi o trabalho que foi feito
para que saísse um produto melhor. E quais são as recompensas? Daí você pode fazer até um quadrinho de recompensas. Não precisa ser alguma coisa física, pode ser algum outro tipo de recompensa. Meia hora a mais no parque, alguma coisa assim, para aquele grupo, né? Então, tem uma série de estratégias que dá para o professor utilizar para mostrar esse privilégio. É legal que seja de pessoas próximas à criança, né? Que assim fica mais concreto. Origem, com Janaína Espolidório. E agora a gente vai voltar para nossa querida Sinhá Vitória, porque Sinhá Vitória somos nós. Nós, seres humanos, que temos sonhos e não conseguimos às vezes realizar porque a gente perde o nosso rumo. Assim, a Vitória, ela tinha uma porção de características, a gente já falou aqui algumas delas, e ela tinha sonhos que ela tinha dificuldade em realizar, né, Carol? Sim, são várias coisas que se repetem no livro. Uma das coisas, fala o livro inteiro, que é a bendita da cama de lastro de couro, porque ela não aguentava mais dormir no giral. Pra quem não sabe, o giral é um quadrado. Eu não sei nem que formato é aquilo. E ele é feito de pau mesmo. Super desconfortável, imagino eu, nunca deitei em um, mas pela cara dele, bom não é. Mas, na verdade, eu acho que vai mais fundo que isso, né? O sonho dela não era só ter uma cama confortável para dormir. Ela sonhava com uma melhoria de vida mesmo. Uma condição de vida melhor para os filhos. Acho que quando ela fala sobre eu só queria isso, ela diz sobre sair dessa condição. A gente falou que eles eram meio nômades, né? Imagina que difícil. Toda vez que acaba aqui, eu tenho que juntar o pouco que eu tenho e caminhar até em algum lugar que eu não sei qual é. Parar, ficar ali até quando for possível, depois você junta de novo. Nada é certo. Eles não têm nada concreto, né? Eles só ficam no lugar, só ficam por ali. Eles não estão ali, eles não são dali, não pertencem. Lógico que o autor, ele quis retratar. Quando ele fala de cada um deles, ele quis retratar essa coisa da injustiça social, dessa coisa regional. A gente sabe que isso é verdade, mas eu acho que ele prende aquela família numa condição muito limitada. Eles passam o livro todo objetivando uma pessoa, uma vida, sem prestar atenção no que eles tinham. E às vezes nós fazemos isso, né, Jana? A gente tem um sonho, quem é professor, a maioria das pessoas, vamos dizer, e torcer para que sim, que são professores, fazem porque amam a profissão, escolheram isso, porque amam fazer o que fazem. Em algum momento, elas perdem esse brilho, sabe aquela coisa do sonho que te motiva, que te empurra pra fazer as coisas? Eles se perdem nisso, esquecendo do porquê eles estão ali, do porquê que eles sonharam com aquilo. Acho que a Vitória, quando a gente fala que ela é a gente, né? Sim, a Vitória somos nós, é porque nós somos assim. Nós nos perdemos muito fácil das nossas vontades, dos nossos sonhos. A gente precisa olhar mais pra gente. Acho que lembrar por que a gente escolheu isso, lembrar por que a gente sonhava. Eu sonhava isso e eu cheguei aqui, mas eu tinha um porquê disso. Eu tinha como chegar aqui. Cheguei, tô realizando isso. Por que eu não tô satisfeito? Porque eu tô olhando pro outro, aquela coisa que você já falou, da grama ser mais bonita do vizinho do que a minha, ela é mais verde, mais bonita. Será que eu tô olhando pra mim? Será que eu tô prestando atenção no que eu quero? No porquê eu tô aqui? No porquê eu escolhi fazer isso? Acho que a gente precisa retomar esse começo, essa origem do nosso sonho, essa origem do que a gente almejou e almeja. Isso é interessante porque a maioria das pessoas, elas vivem de querer ser cópia de alguma coisa ou de alguém. E tem não sei se é provérbio, alguma frase asiática que diz que algumas árvores, elas não conseguem expandir porque elas vivem à sombra de outras, maiores. Então, muitas vezes você quer copiar o jeito de ser de alguma pessoa, copiar o jeito de ensinar de alguma pessoa e aquilo não dá certo. É claro, porque você não é aquela pessoa, você tem outras características e talvez até tenha umas características que superem a outra pessoa em alguma coisa. E você tá tão preso ali em querer ser outra pessoa, como assim a Vitória queria ser, né? O Tomás da Bolandeira e ter aquela cama, ela ficava tão presa naquilo que ela deixava o seu objetivo de vida ser tolhido ali, né? Ele ficava preso. O autor, ele prende os personagens naquela função que eles têm e eles ficam com uma condição limitada.
Então é importante a gente abrir os horizontes. E prova que a gente não avança é nós como mulheres, né? Tem o caso professor e o caso mulher. No caso, as mulheres que são professoras, é muito nítido isso, que sim, a vitória somos nós, porque no Brasil tem uns dados um pouco preocupantes em relação à mulher professora. 80% dos cargos até o Fundamental 2, as mulheres ocupam. Então, ou seja, de infantil até o 9º ano, tem bastante mulher ocupando. 73% dos graduandos no Brasil são mulheres. Só que a gente não consegue elaborar uma questão, a gente não consegue ir para frente em alguns casos. E quando a gente chega no ensino universitário, o que acontece é que o número cai assim drasticamente. No ensino médio tem uma queda e no ensino superior a queda é maior ainda. Claro que em cursos que são nitidamente assim estigmatizados para as mulheres, isso vai aumentar. Então, letras, pedagogia, enfermagem tem um número maior de mulheres, assim como em eletrônica, engenharia, um número maior de homens. Mas no universo do professor, o que acontece é que as mulheres, elas param também no meio do caminho. Então, elas não dão continuidade. A gente sabe que tem uma questão de situações, tem a questão de cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar da família, trabalhar fora, às vezes cozinhar. E elas impedem algumas coisas que a gente possa fazer, mas nem por isso a gente deve deixar de lado os nossos sonhos. Os sonhos, eles são importantes e a gente não deve parar por causa de alguma situação adversa do caminho. Sempre que você tiver um sonho, você tem que ficar com um objetivo nesse sonho. Não é aquele aluno mal educado que vai te impedir de alcançar o seu sonho, nem aquela coordenadora que não acredita no seu trabalho, porque quem tem que acreditar no seu trabalho é você, vendo os resultados na criança. Se a criança dá resultado, eu te garanto que a coordenadora ela não vai interferir, porque o que ela quer ver é o resultado. É que muitas vezes a gente conta para o coordenador o que vai fazer e ele não concorda. Porque realmente tem algumas situações que o professor faz que às vezes dá algum problema na coordenação. E aí eu já estou falando do outro lado, porque eu também já passei por isso. De o professor ter alguma ação, por exemplo, quando fizeram um amigo secreto de CD pirata, e imagine uma escola particular com amigo secreto de CD pirata, não pega bem, né? Pra ninguém, porque todo mundo ali tinha condições de comprar um CD original de R$20 que fosse na época. Então, assim, era um incentivo à pirataria, a professora não tinha percebido. E daí fica uma situação difícil. Então, algumas coisas você tem que filtrar o que vai ali para a coordenação. Outras coisas você faz seu trabalho pedagógico, porque esse fugia do pedagógico, nesse exemplo que eu dei. Você faz o trabalho pedagógico com um objetivo pedagógico e ele tem que dar um resultado. Quando dá o resultado, você conta para o coordenador o que você fez. Então, é um trabalho inverso. Não é assim, eu posso, ele não é sua mãe. Ele vai te orientar quando você precisa, porque você está ali para fazer o seu trabalho e ele o dele. O trabalho dele não é dar aula. É orientar, é coordenar, é te proporcionar formações. E fazer esse link com a direção, porque a direção tem também algumas coisas que ela dá para o coordenador que ele tem que passar para os professores, né? Mas é isso, né? Assim, a vitória somos nós, porque às vezes a gente desiste dos nossos sonhos porque a gente tem ali um parâmetro ou a gente tem uma diversidade e isso nos impede de ir para frente. O que não deveria acontecer, porque aquelas coisas, elas são externas a nós. Então, a gente deveria pensar no que nós precisamos e no que nós devemos fazer para alcançar aquele sonho, para melhorar a vida das outras pessoas que convivem com a gente também. Então, para concluir, Jana, para a gente não ficar presa nessa estigma de sim à vitória, a gente pode dizer que a gente está precisando olhar pra gente. Então, né? Olhar pra gente, ver naquilo que a gente é bom, pegar as nossas ideias, acreditar mais naquilo que a gente sonhou, desejou, desenhou. Afinal de contas, somos nós que conhecemos a nossa sala, né? Somos nós que convivemos com os nossos alunos e sabemos o que funciona e o que não funciona pra eles, né? Sim, a gente tem que olhar a situação que nós temos e partir dali as nossas estratégias. É isso que falta na educação, a estratégia. Eu tenho falado muito sobre isso, a estratégia é algo que não é ensinado e é algo que é essencial para a gente conseguir uma valorização e para que a gente alcance um status maior perante a sociedade. E nós só mudaremos a desigualdade social quando a educação conseguir partir para um outro patamar. Não importa que, de princípio, ela parta para esse patamar com crianças de maiores condições, porque a gente precisa partir de algum ponto. Se a gente não começar daí,
os pontos de crianças com desigualdades sociais mais extremas, até sem renda, né, se a gente for ver, não vai chegar nelas. Então a gente precisa melhorar. É sempre de cima para baixo, gente. Não adianta, eu não tô sendo preconceituosa, eu tô sendo realista. Se você não melhorar a forma de ensinar, então o foco é na educação, não é na parte da desigualdade. Se você melhora a educação, automaticamente a parte da desigualdade é melhorada e a gente sai dessa secura, dessa vida seca brasileira que nós temos vivido. Origem, com Janaína Spolidório. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Nos sigam nas redes sociais, o meu @Janaína Spolidório, da Carol. Ana Carol Cardenas. Ouça, compartilhe. Mostra. Esse você pode mostrar para o amigo. Ouviu na escola, professor, deixa eu te contar, manda lá no grupo, manda para todo mundo. Vamos lembrar que a literatura ela precisa, ela necessita estar viva na sala de aula para todas as idades. E a gente te vê no próximo Origem Literário Pedagógico. Origem. Brown. Vamos. Tiger. Proelpsis. Origin. Yen. Origem, com Janaína Spolidório.